Estamos de volta. Estamos de volta, galera. Pode entrar, pode entrar. Pode entrar, pode entrar, rapidão. Deixa eu ver aqui. O pessoal está entrando. Só mais um minutinho. Só mais um minutinho. Peraí. Beleza. Beleza. Gabriel Conrado. Pô, você andou ausente em algumas aulas minhas, hein? Beleza, beleza. Beleza, beleza, gente. O pessoal está entrando. Já vou retomar, tá? Bom, ó, esse daqui eu já resolvi com você, tá? O alceno mais simples que existe que apresenta isomeria ótica. Eu fiz o desenho aqui, certo? Eu fiz o desenho. Ô, louco, cara, o que é isso? Não. Não, 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 não. Ó, esse daqui, olha lá, ó. Esse aqui é o carbono assimétrico, certo? Carbono assimétrico. Agora, para dar o nome, eu escolho a cadeia principal, Wellerson. Ela tem que passar pela insaturação, maior sequência de carbonos, certo? Então, a cadeia principal é tudo isso aqui, ó. Essa é a cadeia principal, certo? Como a insaturação está mais próxima da ponta direita, eu vou numerar daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então fica 3-metil pente 1-eno. Tá? Então a resposta certa, olha lá, ó. 3-metil pente 1-eno. Esse daqui é o alceno mais simples que existe, que apresenta isomeria ótica. Gente, só um detalhezinho, ó. Não pode. Beleza, beleza. Gabriel, beleza. Ó, não pode deixar de tentar fazer. Porque se você falar, mentalmente, eu vou fazer mentalmente. Não, não, assim não aprende. Tem que rabiscar, viu? Ok? Então, esse daqui é a resposta certa. Agora, gente, nós vamos aprender a calcular o número de isômeros óticos quando um composto apresenta isomeria ótica. E aí, eu vou dividir em duas partes. Primeiro, eu vou te falar como é que você calcula quando um composto tem um carbono assimétrico ou N carbonos assimétricos diferentes. Ó, tem uma formulinha para você fazer os cálculos. Mas a fórmula que eu vou te passar agora, você só pode usar se o composto tiver um carbono assimétrico, ou se ele tiver 2 carbonos assimétricos diferentes, ou 3 carbonos assimétricos diferentes, ou 4, você entendeu? Só não pode usar quando tem 2 carbonos assimétricos iguais. Cuidado! Quando tem 2 carbonos assimétricos iguais, não pode usar isso que eu vou te mostrar agora. Você usa outra coisa que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Certo? Deixa eu ver se a Milene vai lembrar. Milene, quando um composto tem um carbono assimétrico ou N carbonos assimétricos diferentes, você lembra como é que eu calculava o número de isômeros óticos ativos? N elevado ao quadrado? Não. Contrário. 2 elevado a N. Certo? Olha lá. Ó, o número de isômeros óticos ativos, ó, IOA, isômeros óticos ativos, é 2 elevado a N. Esse N aqui é o número de carbonos assimétricos. O N é igual ao número de carbonos assimétricos. Quando eu posso usar essa formulinha aqui? Quando? Quando tiver um carbono assimétrico só no composto ou quando tiver N carbonos assimétricos diferentes. Beleza? Para você achar quantos isômeros óticos ativos tem, você faz 2 elevado a N. Agora, Milena, eu não sei se você vai lembrar, sempre dos ativos,
metade desvia para a direita e a outra metade para a esquerda. Lembra disso ou não? Milene? Lembro. A metade que desvia para a direita, você vai chamar de destrógiro, certo? E a outra metade, levógiro. Então, vamos supor que a gente tenha 8 ativos. 4 serão destrógeros, 4 levógeros. Se tiver 4 ativos, 2 destrógeros, 2 levógeros. Se tiver 16 ativos, 8 destrógeno, 8 levógeno. Sempre do total de ativos, metade destrógeno, metade levógeno. Tá bom? Gente, agora eu tenho uma informação para você. Ó, sempre que eu tenho ativos, sempre que eu tenho destrógeno, eu tenho um levógeno correspondente. O que é um destrógeno e um levógeno correspondentes? É um que desvia para a direita, o outro para a esquerda, com o mesmo ângulo. Então, vamos supor que um desviou de 2 graus para a direita, o outro 2 graus para a esquerda, um é destrógeno, o outro é levógeno, e eles são correspondentes, porque eles desviaram do mesmo valor de ângulo. Um foi para a direita, outro para a esquerda, mas é o mesmo valor. Então, você diz que eles são correspondentes. Tá certo? Agora, detalhe. Ó, se eu pegar um destrógeno e um levógeno correspondente e fizer uma mistura dos dois, usando a mesma quantidade, usando o mesmo número de mols, ou seja, uma mistura equimolar, mesmo número de mols, você vai ter uma mistura inativa e ela vai ser chamada de mistura racêmica. Calma. O que é mistura racêmica? É uma mistura com o mesmo número de mols de um destrógeno e de um levógeno correspondente. O destrógeno desvia para a direita, o levógeno para a esquerda. Quando você junta os dois, não vai ter desvio. Então, a mistura racêmica, ela é inativa. Tá certo? Ó, tem que saber. Mistura racêmica é inativa, tá certo? A mistura racêmica é inativa e ela é a junção de um destrógeno e de um levógeno correspondentes com a mesma quantidade. Com a mesma quantidade. Certinho? Como é que você acha o total de misturas racêmicas? Tem uma formulinha também. 2 elevado a n menos 1. Ó, 2 elevado a n me dá o total de ativos. 2 elevado a n menos 1 me dá o total de misturas racêmicas. Certinho? Ô Marília, eu vou ter que... Opa, peraí, só pode falar o Ellerson, né? É o Ellerson que me chamou? Isso. Vamos lá, garoto. Manda. O número de racêmicos aqui que está como fórmula na apostila está 2n sobre 2 elevado a n sobre 2. É a mesma coisa? É. 2n sobre 2. Se você passar esse 2 para cima, ele vai ficar 2 elevado a menos 1. Aí você mantém a base e soma os expoentes. Certinho. Beleza? Matemática básica. Beleza, obrigado. Marília, por favor. Oi, Cláudio. Essa parte aqui você entendeu de boa? Entendi. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Marília, eu quero que você me diga qual é a metade de 2 elevado a 18? Não sei, não. Sabe sim. 2 elevado a 18. Quanto dá a metade disso? De 2 elevado a 18. Não sei, Cláudio. Pode dividir por 2? Isso. Para você achar a metade, você tem que dividir por 2. Não é, Marília? Sim. Então vai ficar 2 elevado a 18, beleza? Dividido por 2. Tranquilo? Só que aí, como é uma divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes.
O expoente aqui é 1, não é? 18. 17. Isso, 17. Entendeu? Então, a metade de 2 elevado a 18 é 2 elevado a 17. Tem aluno que pensa que a metade de 2 elevado a 18 é 2 elevado a 9. Ele pega o 18 e divide por 2, mas não é. Tá? Então, para você, quando você tem uma potência de 2 e você quer achar a metade, é só subtrair uma unidade do expoente. Ok, Marília? Certo. Por exemplo, ó, 2 elevado a 40. Qual que é a metade disso? 2 elevado a 39. Perfeito, é isso daí. Tá? Então, 2 elevado a n menos 1 é metade de 2 elevado a n. Tá certo? Então, o número de misturas racêmicas vai ser sempre igual ao número de destrógenos e ao número de levógenos. Então, se você tiver 4 ativos, você vai ter 2 destrógenos, 2 levógenos e 2 misturas racêmicas. Tá certo? Não precisa usar essa forma 2 elevado a n. Se quiser usar, pode, mas não precisa usar. Beleza? Tá certo? Então, ó, lembrando que eu só posso usar essa fórmula aqui e essa quando eu tiver um carbono assimétrico no composto ou tiver 2 diferentes, 3 diferentes, 4 e assim por diante. Sossegado, Marília? Entendeu? Entendi. Beleza, garotinha. Tem um exercício aqui para dar uma descansada. Ó, eu tenho esse composto. Você vai calcular para mim quantos isômeros ativos ele tem, quantos destrógenos, quantos levógenos e quantas misturas racêmicas. Quantos ativos, quantos destrógenos, quantos levógenos, quantas misturas racêmicas. Gente, esse daqui eu vou chamar o Vinicinho para fazer para a gente, viu? Eu vou esperar ele fazer e aí a gente ele vai falar para nós a resposta. Eu quero saber quantos isômeros ativos, quantos destrógenos, quantos levógenos e quantas misturas racêmicas tem o composto. Vamos aguardar. Vinícius, a hora que você estiver pronto, você já pode me chamar. Opa, manda! Deu 4 ativos. Da mistura racêmica deu 2. Certo? 2 ativos, né? 2 destrógenos e 2 levógenos. Beleza. Agora, você usou a fórmula, né? Sim. Agora, por que você usou a fórmula? Por que você pôde usar a fórmula, Vinícius? Porque os carbonos assimétricos não são iguais. Exatamente. Ó, quando você tem 2 carbonos assimétricos iguais, não pode usar a fórmula. Quando você tiver 2 diferentes, 3 diferentes, aí pode usar a fórmula. Nesse caso aqui, ó, esse daqui tem uma hidroxila, aquele não tem. Esse tem um metil, esse não tem. Então, os 2 carbonos assimétricos aqui, eles são diferentes. Então, eu posso usar a formulinha. Olha lá. Isômeros óticos ativos, 2 elevado a n. N é o número de carbonos assimétricos, são 2. 2 elevado ao quadrado, 4. Então, são 4 isômeros ativos. São 4 isômeros que desviam a luz. Desses 4 ativos, 2 vão desviar para a direita. 2 são destrógenos. 2 são levógenos e mistura racêmica. Se quiser usar a formulinha, 2 elevado a n menos 1. N é 2. 2 menos 1, 1. 2 elevado a 1, 2. Mas não precisa usar a fórmula, viu? É só lembrar que a mistura racêmica, ela sempre é igual ao destrógeno e o levógeno. Tá ok? Ô, Emerson, quer perguntar alguma coisa? Sim. Manda. Se os carbonos quirais tivessem os ligantes diferentes, eu poderia calcular usando a fórmula separadamente, cada um deles, ou não? Não entendi. Se os carbonos quirais tivessem os ligantes diferentes, desculpa, no caso, quando é diferente, você pode aplicar a fórmula, né? Sim. Se eles fossem iguais, aí eu poderia calcular com a fórmula cada um deles separadamente. Não. Aí, o ideal é não usar nenhuma fórmula. Mas vamos supor que você queira usar.
Os dois não são iguais? Então é como se você tivesse 1. Aí você faz o N igual a 1. Aí dá certo. Mas o legal, Ellerson, é não usar fórmula nenhuma. Eu vou falar para você o que acontece quando tem 2 carbonos assimétricos iguais. Porque agora vai aparecer até um outro isômero que a gente não conhecia ainda. Beleza? Esse daqui você acertou, Ellerson? Acertei. Legal, né? Agora deixa eu só comentar um trem com vocês aí. Ó, aqui comigo. Deixa eu chamar a Isabelinha para me ajudar. Isabela! Isabela Moura. Isabelinha. Será que ela está sem microfone, pessoal? Acho que sim, né? Vamos chamar a Gabizinha, então. Gabizinha. Oi, Claudinho. Tudo bom? Tudo bem, e você? Eu nem vou perguntar, porque eu sei que você acertou esse exercício. Certo? Quantos destrógeros ele tem? 2. Eu vou chamar um deles de destrógero 1. O outro eu vou chamar de destrógero 2. Quantos levógeros ele tem? 2. Eu vou chamar um de levógero 1, o outro de levógero 2. Gabi, eu não sei se você lembra, sempre você vai ter um destrógero correspondente de um levógero. Que são destrógero e levógero correspondentes? São 2 isômeros, um desvia para a direita, o outro para a esquerda, com o mesmo ângulo. Lembra disso? Então, no meu exemplo aqui, o D1 ele é correspondente ao L1. Só que o D1 não é correspondente ao L2. Ele só tem um correspondente. Beleza? Quem é o correspondente do D2? O L2. Agora, se você pegar o D2 e o L2, você pegou 2 correspondentes? Se você pegar o D2 e o L1, você pegou 2 correspondentes? Não. Isso é importante saber, Gabi, porque se você tiver 2 correspondentes, daqui a pouquinho eu vou falar, eles serão chamados de enantiomorfos. Certo? Agora, se você pegar, por exemplo, D1 e L2, eles não são correspondentes. Aí você chama de diastereoisômeros. Certo? Eu só quis dar uma antecipadinha, mas daqui a pouquinho eu vou falar disso de novo. Obrigado, viu? Por nada. Gente, agora, deixa eu ver o que eu tenho aqui na sequência. Ó, pera aí. Na sequência, eu vou trabalhar com você quando o composto tem 2 carbonos assimétricos iguais. Como é que você faz? Para saber o total de isômeros óticos quando são 2 iguais. Certo? Opa, Marília, pode chegar. Cláudio, Oi. Na mistura racêmica, eles têm que ser correspondentes? Tem que ser correspondentes. Você vai pegar o destrógero correspondente do levógero. Porque aí, um desvia para a direita, o outro para a esquerda, com o mesmo ângulo. Certo? Como é o mesmo ângulo, um para a direita, outro para a esquerda, aí vai dar um desvio 0. Então tem que ser correspondentes. Tá bom. Obrigada. Beleza? Nada. Gente, quando você tem um carbono assimétrico ou N diferentes, são aquelas formulinhas. Agora, nesse caso aqui, quando eu tenho 2 carbonos assimétricos iguais, aí não pode usar aquela formulinha lá. Aí você vai ter que memorizar para mim. Quantos isômeros óticos ativos tem? 2. Certo? Quando tem 2 carbonos assimétricos iguais, gente, podem ser quaisquer 2 carbonos assimétricos iguais. São 2 ativos. Dos ativos, sempre metade é destrógeno, metade é levógeno. Se eu tenho 2 ativos, eu vou ter um destrógeno e vou ter um levógeno. Tá certo? Se eu juntar o destrógeno com o levógeno correspondente, eu vou ter a mistura racêmica. Tá bom? Gente, só que agora eu preciso que você dê uma acompanhada numa coisa que eu vou falar aqui.
Ô, Magno, presta atenção. Ó, se você tem dois carbonos assimétricos iguais, eles vão desviar para a direita ou para a esquerda com o mesmo ângulo, porque eles são iguais. Então, imagine que num composto, um deles desvie para a direita, o outro para a esquerda. Se eles são iguais, desviaram do mesmo ângulo. Então, um ângulo vai compensar o outro e vai dar um desvio zero. Tá certo? Então, quando a gente tem dois carbonos assimétricos iguais, aparece um isômero que não tinha aparecido ainda. Esse isômero chama-se meso. Tá certo? Então, gente, ó, só para dar uma organizada nas ideias. Quando o composto tem dois carbonos assimétricos iguais, não pode usar a formulinha. O que eu preciso saber? Que serão dois ativos, um destrógeno, o outro levógeno, uma mistura racêmica e tem um outro isômero que eu vou chamar de meso. Beleza? Esse meso, a exemplo da mistura racêmica, ele também é inativo. Só que é o seguinte, a mistura racêmica nós fazemos em laboratório. Como é que eu faço uma mistura racêmica? Eu pego o destrógeno correspondente do levógeno, uso a mesma quantidade e misturo. Como eu misturei, eu digo que foi uma compensação externa. Agora, o meso não. É lá dentro da própria molécula que teve uma compensação de desvio que fez com que o desvio fosse zero. Tá? Então, ó, tanto a mistura racêmica quanto o meso são inativos, eles não desviam. Só que a mistura racêmica é por compensação externa, nós fazemos. O meso, não, é uma compensação dentro da molécula do composto. Marília, Oi, Cláudia. você entendeu esse item aqui? Entendi. A mistura racêmica, a gente faz. O químico faz no laboratório. Pega o destrógeno, correspondente do levógeno, usa a mesma quantidade e mistura os dois. Legal? Essa é a mistura racêmica. Agora, o meso não. O meso é dentro da própria molécula, um carbono vai desviar para a direita, o outro para a esquerda. Como eles são iguais, o desvio é o mesmo, né? Certo? Aí, o da direita anula o da esquerda, você vai ter um desvio zero. Por isso que o meso é inativo por compensação interna. Certo. Certo? Então, ó, esse meso, ele só aparece quando tem dois carbonos assimétricos iguais, só. E ele é inativo. O Ellerson, pode falar, meu querido. E esse meso é um dos mesmos dos ópticos ativos, no caso. Não. O meso é inativo. Então teria Ó, um composto com no mínimo peraí. 3 carbonos aí. Não. Não é possível você ter três carbonos iguais, não é possível. Ou você tem dois carbonos assimétricos iguais, ou eles são diferentes. Certo? Quando tiver dois carbonos assimétricos iguais, dois isômeros são ativos. Um destrógeno, o outro levógeno. E tem um outro, né, chamado meso. O meso é inativo. O meso e a mistura racêmica são inativas. O Ellerson, beleza, cara? Beleza. Certo? E eu acho não, que eu tenho certeza. Tem um exemplo aqui, ó. Tem um exemplo, tá? Eu tenho esse composto. Você vai ter que falar para mim quantos isômeros óticos ativos ele tem, quantos destrógenos, quantos levógenos, quantas misturas racêmicas e se tiver mais algum isômero, você escreve também. Eu vou dar um tempinho para você fazer. Ei, Isabelinha, tá sem microfone hoje, né? Não tem problema não, viu? Tem problema, sabadão você participa. Gente, então, ó, tá aí. Eu quero total de isômeros óticos ativos, total de destrógenos, total de levógenos, total de misturas racêmicas. Vou dar um tempinho para você fazer. Deixa eu só... Gente, a minha memória é muito ruim, viu? Eu me esqueço
quem tem microfone ou não. Ô, Magno, como é que você tá, meu querido? Saudade de você, hein? Opa, e aí, Claudinho? Ô, meu querido, tá tudo tranquilo, meu? Tudo jóia? É? Ô, É, só isso daqui, viu? Não vou te encher mais o saco, não. Esse composto aqui, ele tem dois aham, carbonos assimétricos. Eles são sim, iguais ou diferentes entre si? são iguais. Isso. Ó, esse tem o H, esse também. Esse tem H, esse também. Esse tem a carboxila, esse também. Então, nesse caso aqui, Uhum. nós temos dois carbonos assimétricos iguais. Pode aplicar a formulinha aqui ou não? Não, Quantos isômeros óticos ativos ele tem? um. Não, dois. Desses dois ativos, como é que funciona? Não sei explicar. Um destrógeno Um destrógeno da voz. e o levógeno. Se você Aham, misturar os dois, o que você cria? mesmo. Se você misturar Mesmo. destrógeno com levógeno, você cria a Mistura racêmica, tá? mistura racêmica. Agora, Sim. além disso tudo aqui, nós vamos ter o meso. Aham, Certo? O meso é quando um carbono desvia para a direita, o outro para a esquerda. Lá dentro da própria molécula vai ter uma compensação e vai fazer com que o desvio seja zero. Tá certo? Ô Magno, certo. tranquilo, cara? Obrigado, viu? Obrigadão pela participação aí. Ana Lúcia, você quer me perguntar uma coisa? Pode me perguntar. Não, eu levantei a mão sem querer, Cláudio. Então, aproveita que eu descobri que você tem microfone e me diga o seguinte, ó, Ana Lúcia, a mistura racêmica é ativa ou inativa? Inativa. O meso é ativo ou inativo? Inativa. Você consegue me explicar a diferença? Os dois são inativos, mas qual seria a diferença entre eles? A mistura racêmica você faz e o meso ele tá dentro da... Da própria molécula. Isso. Beleza. Como é que você faz a mistura racêmica? Ixi, eu não lembro, Cláudio. Você pega o destrógeno e o levógeno correspondentes. Junta metade de cada um. Entendeu? Você pega, por exemplo, 2 mols de um, 2 mols do outro. Destrógeno e levógeno correspondente. E mistura. Tá? Um anula o desvio do outro, aí você cria a mistura racêmica. Legal? Tá bom. Wellerson, pode falar, meu querido. Mas como que você vai saber qual que é destrógeno, qual que é levógeno? Isso daí você tem que usar, a luz polarizada no laboratório, né? Nossa, laboratório sofisticado de universidades, né? Você tem a luz polarizada. Aí você incide, tem um aparelhinho que você descobre se é para a direita ou para a esquerda. Ok? Se for para a direita é o destrógeno, se for para a esquerda é o levógeno. E eu acho que eu tenho até um... Deixa eu ver se eu tenho um desenho aqui. Não sei se... Aqui, ó. Aqui. Você... É um aparelho, né, que você tem e você incide a luz. Esse aparelho, ele mostra se o desvio foi para a direita ou se foi para a esquerda. Aí você tem o destrógeno ou o levógeno. Ok? Mas só de você olhar o composto, você não percebe a diferença. Porque os isômeros óticos, eles são só diferentes quanto ao comportamento da luz polarizada. Certinho? Inclusive, as propriedades químicas e físicas são exatamente as mesmas. A única diferença é o comportamento com o desvio da luz polarizada. Beleza? Ô, garotada, é o seguinte, ó, eu parei aqui. Falta falar agora o que são antípodas óticos, ou enantiomorfos, ou enantiômeros. Falta falar o que é diastereoisômeros e os dois casos de isomeria sem carbono assimétrico.
tá? Mas isso daí a gente vai falar no sábado, tá? Gente, olha, eu optei por não ficar correndo que nem doido não, viu? Tá? Eu vou, assim, eu tô indo bem tranquilo, explicando direitinho, porque eu quero que você entenda direitinho as coisas, tá bom? Então, não vou ficar muito preocupado. É lógico que eu também não posso atrasar muito, né? Mas eu quero que você entenda direitinho. Então, a semana que vem, o sábado, nós vamos fechar esse assunto aqui, resolver exercício da apostila e já entrar na apostila 4. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Muito obrigado, galera. Obrigado mesmo. Que você tenha uma semana abençoada, viu? E no sábado a gente se vê de novo. Obrigado, viu? Tchau para vocês. Fiquem com Deus. Obrigado. Eu que agradeço, eu que agradeço. Beijão para todo mundo aí. Legal. Amanda, legal, também acho. Então tá, gente. Brigadão, viu? Brigadão, obrigado. A semana que vem, sabadão, a gente tá junto de novo. Júlia, até sábado. Magno, um abração para você. Gostei da sua participação hoje, hein, meu? Bacana. Legal. Vinicinho, um abraço. Gente, todo mundo aí, beijo para vocês, viu? Fiquem com Deus.